Atos 14. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 19 até o 28. Atos 14, 19 ao 28. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões, arrastaram-no para fora da cidade, dando por odiando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, muitos discípulos voltaram para a Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-nos em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar por Jesus, os encomendaram ao Senhor, em quem havia confiança. Atravessando a Pisídia, dirigiam-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Éfeso, desceram a Atalha, e dali navegaram para Antioquia, recomendados a graça de Deus para a obra que havia já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram a Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé e permaneceram não pouco tempo sem discípulos. Pai, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. Rogamos que teu Espírito Santo conceda a nós sabedoria, revelação e entendimento. Ó Pai, dá graça para nós nessa noite, de recebermos a tua palavra, sermos instruídos pela tua palavra. Amém. Que cada um de nós seja guiado pelo Senhor nessa noite. Amém. Teu santo e bendito nome. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, nós, graças ao Senhor, né, estamos vendo o início da igreja, a obra do Senhor através do seu bendito Espírito Santo derramado em Jerusalém, ali no dia de Pentecostes, quando o Espírito alcançou primeiramente a judeus. E a partir de então, nós temos o surgimento da primeira igreja, a igreja de Jerusalém. Naquele dia, né, que o Espírito foi derramado, 3.000 se converteram. E nós estamos acompanhando, né, a partir deste livro, todo o avanço que o Espírito Santo vai fazendo por meio do seu corpo na terra, né, por meio dos seus discípulos, dos seus convertidos. E a partir ali de Jerusalém, como o Senhor havia prometido que eles seriam testemunhas, porque receberiam do alto poder para anunciar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, até o capítulo 12 do livro de Atos, né, muitos irmãos dividem o livro de Atos dessa maneira, do 1 até o 12, fazendo o relato do Evangelho alcançando os judeus, alcançando os samaritanos, alcançando os gentios. Né? Atos 2, Atos 8 e Atos 10, finalizando na casa de Cornélio. A partir do capítulo 13, nós temos, então, já um olhar do Espírito Santo, através de Lucas, mostrando o relato mais enfático, com Paulo levando o Evangelho basicamente, né, aos gentios em diversas regiões, chegando na Ásia Menor, chegando na Galácia, chegando até mesmo na Europa,
E nós vamos terminar o livro de Atos, no capítulo 28, com Paulo em Roma. Então, de fato, o evangelho ele foi propagado de uma maneira poderosíssima, como só poderia ser pela ação de Deus, por meio destes homens que se consagraram ao Senhor e ao seu serviço. Nós estamos, então, nessa primeira viagem de Paulo com Barnabé, ou de Barnabé e Paulo, e eles, então, se nós olharmos ali, em Atos 13, quando eles estavam reunidos em Antioquia da Síria, eles foram separados pelo Espírito Santo para a obra que o Espírito havia de conceder que eles realizassem. E acompanhamos já nas reuniões anteriores, quando eles saíram, então, de Antioquia da Síria e foram para Chipre e depois subiram para a região já da Ásia Menor, desceram na região portuária, subiram aquela cadeia de montanhas que nós falamos que era uma região perigosa, cheia de salteadores, elevaram-se a 1.200 metros, mais ou menos, chegaram em Antioquia da Pisídia e depois foram para Icônio e Listra. Então, nós estamos aqui finalizando, nesse versículo 19 e 20, nós estamos com ele, finalizando a pregação em Listra. E aqui, irmãos, os irmãos se recordam que foi dito que quando eles chegaram em Listra, eles curaram um paralítico. E a multidão, vendo aquela cura miraculosa, o que eles falaram? Os deuses desceram até nós. Não é? Eles estão num cenário de gentios, eles estão num cenário ali em que a cultura grega e romana admitia essa ideia dos deuses. Então falam, olha, Júpiter está entre nós, Mercúrio está entre nós, ou Zeus está entre nós e Hermes está entre nós. E eles queriam, então, se prostrar diante de Paulo e Barnabé em um estado de adoração. Foram tomados de um êxtase tão grande por ver aquele milagre poderoso, que Paulo e Silas, quando Paulo e Barnabé, quando se deram conta que eles pretendiam imolar animais para adorá-los como deuses, eles rasgam suas vestes, um sinal claro de reprovação à atitude, e dizem, não façam isso, somos homens como vocês. Mas olha, irmãos, a mudança que nós vamos encontrar agora a partir do versículo 19. Eu vou ler aqui, pedir que os irmãos acompanhem mais uma vez. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Irmãos, em um instante esses homens estavam sendo declarados deuses. Vieram os judeus e começaram a instigar aqueles que tinham visto o milagre. Eles não são deuses, são magos, feiticeiros. Estão aqui para enganá-los. Isso não é declarado, mas é evidente que os judeus que vieram anunciaram que a ação realizada por eles não provinha de Deus, mas era algo proveniente de magia. E em um instante, irmãos, eles foram de deuses para magos, para feiticeiros. E de homens que estariam para receber adoração, Paulo foi apedrejado. A multidão, irmãos, ela é facilmente conduzida. Quando nós não estamos, estou tomando isso aqui como uma aplicação, quando nós não estamos enraizados, quando nós não temos compreensão profunda da palavra de Deus, o que os outros falam tem um impacto e uma influência muito grande em nós. E influencia a ponto
de num momento você estar num êxtase, para outro você estar absolutamente indignado com aquelas coisas. O que nós podemos entender daqui? Que cada um de nós tem que estar enraizado na fé cristã. E muito claro a respeito da visão que nós temos de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da igreja, da segunda vida. São os pontos, os pilares da fé cristã, e se nós estivermos firmados e claros, nós podemos suportar toda oposição que existe contra a igreja e sempre vai existir até agora. E algo que me chama muita atenção aqui é que Deus fez um sinal, ou Deus fez um milagre, porque não há como você entender que um homem sendo apedrejado, não é pedregulho, irmãos, que jogaram, não era mamona, né? Nós fazíamos guerrinha de mamona. Quando você era muito ousado, você fazia uma guerra de limão, mas sabia que os vergões eram enormes depois. Mas aqui, ele foi apedrejado. E o apedrejamento era com a intenção de morte. E quando eles pararam de apedrejar, quando julgaram que ele estava morto, um homem apedrejado, e quando ele já não manifesta mais nenhum movimento, está caído, está ensanguentado, eles então entenderam que ele estava morto. O que eles fizeram? Arrastaram o corpo dele para fora da cidade, porque julgaram que ele não seria digno de ser enterrado, e deixaram para que os animais pudessem, então, se valer do corpo do apóstolo. Mas olha o versículo 20, irmãos. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Não há como nós não entendermos a ação miraculosa do Senhor. Primeiro, quero destacar para os irmãos aqui a importância dos discípulos. Este homem foi colocado para fora da cidade, mas os discípulos foram até Paulo e rodearam ou cercaram, e Deus operou. Porque eu não consigo pensar de uma outra maneira. Os irmãos pensam de uma outra maneira. Será que Paulo fingiu que ele estava morto? Levou umas 2 pedradas e fingiu que morreu? De repente, pode até ser, mas eu não acredito. Eu acredito numa ação miraculosa do Senhor. Há alguns irmãos que entendem que neste momento, Paulo chegou efetivamente a morrer, e que nesse momento ele teve um encontro com o Senhor, quando ele relata que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis, que não poderia dizer aos homens. É compreensível. Nós podemos afirmar que foi isso? Não. Mas existe uma plausibilidade? Existe. Se ele foi dado como morto, e Paulo diz que subiu ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, em algum momento isso aconteceu. E ele fala, se no corpo, fora do corpo, eu não sei. Poderia ser nessa circunstância? Poderia. Mas o que eu acredito aqui, irmãos, foi que Paulo experimentou o poder miraculoso de Deus que o preservou sua vida. E a importância dos discípulos, dos irmãos, estarem nos momentos mais difíceis na vida dos irmãos. Nós precisamos, irmãos, entender que há uma responsabilidade nossa de cercar os irmãos quando esses estão em situação de morte, de apatia, de fraqueza, e foram colocados numa situação de fragilidade. Nós, como igreja do Senhor, devemos ter uma atitude dessa, de cercar todos os irmãos, e fortalecer. E aqui parece que o homem que jogar Paulo para fora e Deus quis colocar Paulo para dentro. Você já se sentiu jogado para fora de algum lugar? Escanteado, desprezado? Mas, irmão, se for da vontade do Senhor, você vai voltar para onde te colocaram para fora. Porque Deus te usa e me usa como um instrumento para fazer a vontade. Não se aborreça com a atitude dos homens que nos colocam para fora do círculo, das amizades, dos ambientes, das empresas.
Não sinta excluído quando você não recebe convite ou happy hour para a festa de final de ano. Porque em um determinado momento ele sabe quem eles vão buscar. Porque existe alguém que é um missionário, mensageiro de Deus, tem uma boa nova para cá. Os homens jogaram Paulo para fora, tinha alguém desprezível. Deus o levantou como um Cristo precioso do Evangelho. E o versículo 20 fala que ele voltou, não é? E entrou na cidade. Não sei se Paulo entrou só de birra, não sei dizer se Paulo entrou. Vocês me colocaram para fora, eu estou aqui para dentro. Porque não fala mais que ele teve alguma ação lá dentro. Mas diz que ele entrou, mostrando que o que prevalece é a vontade de Deus na tua e na minha vida. Se alguém tentar algo que não seja da vontade de Deus, não adianta. Não tem como ele prevalecer. Você vai voltar a estar no lugar que você deveria estar, porque Deus te colocou. Mas quando eles partem agora, né, eles falam assim, no dia seguinte, eu não sei como um homem apedrejado consegue andar, né? Nosso irmão Carlos não chegou a ser apedrejado, mas esteve com as pedras em algum momento, né? Custou 6 costelas, uma perfuração de pulmão, mais algumas coisas, um ombro, e está, graças a Deus, restabelecido, pregando o Evangelho, testemunhando o Senhor. Então, amado irmão Carlos, existe aqui, como diz a palavra, né? Para o irmão, uma Listra, um Icônio e uma Antioquia para nós pregarmos o Evangelho. Né? E Paulo levantou o irmão e saiu para pregar o Evangelho. Seria bom a gente ter um tempo com esse irmão de encorajamento para a gente ver o valor do Evangelho. Parece que às vezes a gente não consegue compreender o que está dentro de nós, o que nós conhecemos, o poder que há dentro de nós, para nos motivar a não fechar, a não ficarmos de boca fechada. Se nós tivéssemos alguns instantes ali com Paulo e vendo que este homem era incapaz de ser detido, parado, que ele era um rolo compressor nas adversidades, e que o estímulo dele parece que quanto mais ele era posto em provas, mais ele se fortaleceu. Na verdade, ele fala isso. 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, ele fala que enquanto ele experimentava a fraqueza, era então que ele era forte. Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O versículo 21 diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Então, nós estamos agora em Derbe. Né? O 20 termina dizendo que ele chega em Derbe. Nós estamos na região da Galácia, então, quando nós formos ler Gálatas, nós devemos estar com isso em mente, irmãos. Nós devemos lembrar de quando Paulo entrou na sinagoga, pregou ali para judeus, para tementes a Deus e para prosélitos. Houve grande conversão. Depois ele foi para Listra, curou ali o aleijado, e agora ele está em Derbe. Cidades que compunham a região da Galácia. Versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Nós queremos destacar com os irmãos aqui, para nós olharmos esta palavra discípulos. Paulo e Barnabé não estavam quando o Senhor os comissionou, ali em Mateus 12, quando o Senhor já os comissiona que eles fossem para todos os lugares, porque Jesus havia recebido autoridade nos céus e na terra, e havia dito aos 12 que eles fossem em todos os lugares, em todas as nações, fazendo o quê? Não se lembra? Fazendo o quê? Discípulo. Como que alguém é feito discípulo? Os irmãos se recordam da sequência do versículo? Vamos ler, Mateus? Vamos ler, Mateus 28. Mateus 28. 19.
19 ou 20, tá? Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei de todas as nações, fazendo o que, irmãos? Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Podemos voltar para Atos 14, 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Se nós sabemos que um discípulo é formado depois que é batizado e que está sendo instruído no evangelho, nós podemos seguramente entender e inferir que Paulo e Barnabé estiveram com os irmãos há algum tempo em Derbe. Não se tratou de uma passagem de manhã e foram embora no almoço. Ao que tudo indica que eles tiveram tempo de anunciar e de instruir os irmãos em alguma porção de todo o conselho de Deus, talvez não todo, mas nos elementos principais da fé, a ponto do Espírito Santo permitir que Lucas o chamasse de discípulos. O que o Senhor, irmãos, por um lado, ele busca ter na terra é o quê? Discípulos. Discípulos são os seguidores do Senhor por onde quer que ele vá. Amém. Quando nós somos regenerados, quando nós cremos no Senhor, nós iniciamos a nossa trajetória como discípulo. Mas o discípulo é aquele que está seguindo o Senhor e seguindo a sua palavra por onde quer que ele vá e da maneira que o Senhor estabelece que este homem, essa mulher, essa comunidade, o discípulo segue o seu Senhor. Não é somente a ideia de alguém regenerado que agora tem o Espírito Santo e vai viver a sua vida e volta a viver a sua vida, mas alguém que está com um compromisso de viver todos os dias como discípulo do Senhor. Nossos colegas de empresa, trabalho, escola, têm nos conhecido como discípulos. Nossa esposa pode agradecer ao Senhor: Senhor, eu tenho discípulo do Senhor dentro de casa. Vou fazer essa pergunta para ele depois, em particular, se os irmãos estarem presenciando este momento. Os maridos podem agradecer ao Senhor por ter discípulas em casa, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Os irmãos podem agradecer ao Senhor pela nossa vida. Senhor, obrigado porque nós temos convivido com os discípulos do Senhor que estão entregues e assumindo a responsabilidade diariamente de seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Então, nós vamos ver mais algumas ênfases de Lucas aqui com relação à palavra discípulo. E guarde isso, irmão. Se por um lado nós somos filhos, que é algo extraordinariamente maravilhoso, somos filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, membros da sua família, nos tornamos seus filhos, membros uns dos outros, somos a sua casa, a sua noiva, somos seus servos. Mas, irmãos, também há uma ênfase na palavra de Deus, que nós devemos ser discípulos, que seguem o seu mestre, que seguem o seu Senhor, que estão dispostos a viverem para o Senhor. Não somente alguém regenerado, mas alguém que está compromissado, alguém que está consagrado ao Senhor. Essa talvez seja a melhor visão de um discípulo. Alguém que está consagrado a viver pelo Senhor. Versículo 22. Fortalecendo as almas. Então, só para a gente voltar aqui a uma ênfase, né? Então, eles pregaram, tiveram Derbe, e agora, irmãos, eles voltam para Listra, Icônio e Antioquia. Os irmãos têm os mapas, né? Nós colocamos no YouTube. Se os irmãos olharem, eles estão em Derbe mais ou menos aqui,
E Tarso é um pouco mais a leste, e Antioquia da Síria, de onde eles saíram, fica um pouco mais à frente ainda. Então, nós temos Derbe, nós temos Tarso, onde Paulo era natural, e Antioquia da Síria, onde eles foram separados pelo Senhor. Mas, o que eles optam por fazer? Eles não pregaram e falaram, bom, Barnabé, bom, Paulo, já pregamos o evangelho, quase morremos, tivemos um monte de problema, já fizemos nossa parte, podemos ir embora. E até, de certa maneira, irmãos, voltaria com o coração alegre e satisfeito. Se você tivesse passado o que eles passaram e tido, assim, uma pregação tão, com tantos resultados, tantos convertidos, os irmãos já não estariam contentes? Já não poderíamos voltar para casa? Já não poderia? O que os irmãos acham? Celebrar com uma noite de pizza, deu tudo certo, vamos ter esse tempo de júbilo? Mas não nosso amado irmão Paulo e nosso amado irmão Bernardo. Porque eles fazem o caminho exatamente retornando às cidades, inclusive onde foram apedrejados, para fazer o que, irmãos? Vamos ler o 22? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, quando eles, em algum determinado momento, olham um para o outro e falam, vamos orar ao Senhor para ver o que nós vamos fazer agora, o Espírito Santo diz assim, agora vocês vão voltar pelo caminho que passaram e vão visitar os irmãos e as igrejas que foram levantadas. E esses amados irmãos, correndo risco de vida novamente, tomam este caminho. Com qual propósito, irmão? De fortalecer a alma dos discípulos. O que eles tinham em mente? Que o tempo que eles tiveram com os irmãos foi um tempo em que houve uma dispensação de uma parte do ensino do conselho de Deus, mas que eles precisavam reforçar, aprofundar, estender o conhecimento dos irmãos na palavra de Deus. E eles, então, assumem uma posição de agora tornarem esses discípulos mais fortes, de tornarem esses discípulos mais firmes. Por que isso, irmãos? Porque eles tinham certeza de que eles seriam incomodados pelos judeus e pelos gentios. Os judeus querendo que eles voltassem ao judaísmo. Os gentios querendo apresentar o paganismo, querendo apresentar ao politeísmo e as diversas formas de adoração pagã, dos diversos deuses das suas mitologias. E os irmãos voltam com um coração de pai, um coração de entrega absoluta, para que eles pudessem ser fortalecidos, ainda que isso custasse a vida dos irmãos. Não somente fortalecidos, mas como diz aqui o versículo, exortando-os a permanecer firmes na fé. Nós temos tido este compromisso de fortalecer e exortar os irmãos. Responda diante do Senhor. Quantos irmãos essa semana nós nos preocupamos em fortalecer? Quantos irmãos nós nos preocupamos em ligar e querer saber como os irmãos estavam? Quanto nós temos nos entregado o nosso tempo para que nós possamos acrescentar algo mais firme na fé dos irmãos? Irmãos, esse é o ministério da igreja. A igreja tem um ministério de dividir os dons, os talentos, com o fim da edificação dos irmãos. É na troca dos talentos, é na troca dos dons, é no serviço do pastoreio, do apacentar, que nós somos sarados, curados, fortalecidos. Não é bom, irmão algum, estar só. E às vezes o irmão não tem força.
E o Senhor, então, chama um Paulo e um Barnabé, que não pensam muita coisa, e podem dizer que são loucos pelo Senhor. De certa maneira, irmãos, precisa haver uma certa loucura em nós. Os irmãos entendem quando eu estou dizendo isso. Porque a pressão por uma vida cômoda, uma vida de prazer, uma vida de deleite hoje é tão grande, irmãos. Os nossos sofás nos abraçam. Não abraçam? Você deita no sofá hoje, irmão. Você puxa aquele negocinho ali, você deita. Coloca o copinho do lado, no buraquinho. Alguns têm até tomada para ir carregando o celular enquanto isso. Você tem programação de todo gosto. Se abrir a despensa, uma geladeira, um fogão, talvez pedir uma pizza, com uma sériezinha. O irmão amanhã, se der, eu dou uma ligada para ele. Irmãos, eu quero ser despertado pelo Senhor com o espírito de pastor que há no nosso Senhor Jesus Cristo, para considerar todos os irmãos dignos de nos tirar de casa, para nós orarmos, visitarmos, pastorearmos, entregarmos nosso tempo. Porque o que esses irmãos estavam fazendo é fortalecendo a alma dos irmãos. E aqui a palavra alma, irmãos, a palavra alma na Bíblia ela tem alguns significados. E nós tivemos um ensino no passado que certamente que pendeu para um dos sentidos. E deu um significado que não é dado na palavra. Porque quando o Senhor fala para nós negarmos a nós mesmos, nós estamos falando do ego. A alma é algo que o Senhor nos dá na formação para nós recebermos as virtudes divinas que são procedentes do Espírito Santo. Por isso que quando fala da alma ser salva, significa ser a alma preenchida com o caráter de Cristo, com as afeições de Cristo. O fruto do Espírito se manifesta onde, irmãos? Na alma. O que nós negamos, a luta nossa não é contra a alma, a luta é contra a carne, que se manifesta no ego, que fala conosco pelo ego. A alma precisa ser ganha, ser abastecida à imagem de Cristo. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito para que, transbordando o nosso espírito, a nossa alma seja repleta de Cristo. De amor, paz, alegria, bondade, benignidade, amabilidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São o fruto do singular. Então, quando alma significa vida, alma também significa a sede das emoções, a sede das afeições. A alma, né, a palavra alma, vocês não sabem, na língua original, no grego, é psique, mas não é o significado que foi enfatizado conosco no passado, de que seria algo ruim, algo deformado. Claro que o pecado deformou no sentido de trazer a independência. Por isso que ela precisa ser salva. Salva de que maneira? Fazendo com que o Espírito Santo vá ocupando a nossa alma, e a gente possa, dessa maneira, expressar e manifestar o Senhor plenamente, reproduzindo a sua imagem. Onde o caráter de Cristo é formado? Nossa alma. Onde as virtudes do Senhor são reconhecidas? Nossa alma. Onde o fruto do Espírito é visto? Em nossa alma. Por isso que o que os irmãos foram fazer, foram fortalecer os irmãos para que eles estivessem interiormente preparados para toda forma de perseguição que viria e veio realmente. E que eles não abrissem mão da fé. E a fé aqui, irmãos, quando os irmãos olham aqui, né, exortando-os a permanecer firmes na fé. A fé é um corpo de doutrina. A fé, o sentido de fé aqui, é este corpo de doutrina, é um conjunto de ensinos nos quais nós cremos.
permanecer firmes na fé, que eles não abrissem mão do ensinamento que já haviam recebido. Nós temos a fé como uma capacidade de crer naquilo que é apresentado para nós. 2 Tessalonicenses 3:2 diz que a fé não é de Deus. Paulo fala aos Efésios que a fé é dom de Deus. A fé é uma capacidade de crer na doutrina bíblica e dessa maneira fazer com que aquilo que é fora, o que é ensinado, se torne a nossa realidade. Mas aqui, a permanecerem firmes na fé, é nesse conjunto de ensino. É o que Paulo falou a respeito de Deus, Criador dos céus e da terra, é o que Pedro e Paulo falaram a respeito de Jesus, que foi feito Senhor e Cristo, que ele viria a ser o juiz, o julgador de todos os homens, que ele morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. Este conjunto de ensino é esta fé que Paulo está preocupado que os irmãos não perdessem. E quando nós olhamos Paulo falando aos Gálatas, aconteceu exatamente isso. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a tão rapidamente se afastarem da graça de Cristo e estarem voltando agora aos rudimentos, né? É isso? Aos rudimentos. Então, o que os irmãos foram fazer ali é fortalecer para que o conjunto de ensino, a doutrina, a sã doutrina, em outras passagens da palavra, é dito fé por tradição. Paulo diz aos Tessalonicenses que eles deveriam guardar a tradição conforme receberam. Em outro lugar, Paulo fala assim, que ele sabia em quem ele tinha crido e que o Espírito Santo era poderoso para guardar o seu depósito. Que é isso? Conjunto de ensino, a fé, a tradição. Paulo diz também a Timóteo, olha, guarda o bom depósito que é isso? É a fé na doutrina, no ensinamento bíblico. Por isso que no primeiro século, mais ou menos no segundo século, os irmãos fazem um compêndio do que seria a fé cristã. E é conhecido como credo apostólico. O que os irmãos fizeram com isso? Os irmãos elaboraram os principais fundamentos da fé cristã para que, de uma maneira muito didática, desde criancinha, poderiam guardar os princípios da fé. E pudessem, dessa maneira, então, entender o que eles deveriam estar alicerçados e ser pontos inegociáveis. Os irmãos se lembram, né? A nós, pela tradição do nosso país, desde quando nós vamos ou íamos às missas, era apresentado, realizado o credo apostólico. Vamos ver se eu lembro de cabeça. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, alguns dizem a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, que significa o quê? Universal. Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, e nós dizemos o quê? Amém. 100% bíblico. Credo apostólico. Esse documento é tido provavelmente como um dos primeiros documentos da igreja primitiva, no sentido de ser algo para fixação desde as crianças e para que os irmãos pudessem estar firmes. E o que nós estamos olhando aqui, então, é a preocupação dos irmãos, para que esses irmãos não sofram e percam a fé. Nós devemos nos atentar para o estado da fé dos irmãos, para o estágio da fé dos irmãos, para a maneira que os irmãos têm recebido a doutrina. A palavra de Deus, irmãos,
ela é inerrante. Não tem erro algum. A palavra de Deus, ela é absoluta, ela é machado, ela é foice, né? Ela é rocha. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. O que nós olhamos hoje é com preocupação o estado que a palavra de Deus tem sido vilipendiada. Há um ensino sutil penetrando, já de algumas décadas, penetrando nas igrejas, para diminuir a reverência, o poder sobrenatural da palavra de Deus, para tirar os elementos da fé cristã e fazer com que a vida cristã seja um ambiente agradável, um ambiente que todo mundo já é filho de Deus, que todo mundo já teve perdão de pecados, que todo mundo já pode viver uma vida plena e absoluta, porque está tudo pronto, não precisa fazer mais nada. Nós ignoramos que os irmãos precisam ser fortalecidos na fé, no conjunto do corpo doutrinário, que precisa ser plenamente conhecido por cada um de nós. Agora, irmãos, nós fomos obrigados, né, graças a Deus pela exposição da palavra, quando era expositiva, a maneira que nós temos seguido aqui, porque diz assim, que esses irmãos deveriam, então, aprender que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé, então, se coloca junto com os irmãos, dizendo, olha, nós todos só podemos entrar no reino de Deus se nós passarmos por tribulações. O que isso significa? Que é da vida do cristão sermos tribulados. Essa palavra tribulado significa pressionado, premido. É verdadeiramente a palavra que era utilizada quando se fazia com uva e com azeite, no sentido de pressionar até o quê? Espremer o máximo. Tribulação é um mecanismo, então, que Deus usa para que a nossa fé, aí a fé já muda o sentido. Não o conjunto da doutrina, mas a fé que opera em nós, que precisa ser desenvolvida até obter o quê? A salvação da nossa alma. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Como nós vamos alcançar o caráter de Cristo, manifestar o fruto do Espírito, se nós não sofrermos como nosso Senhor e nosso Mestre? Se nós não sermos a luta diária contra carne e contra sangue. Ô, irmã? Não, aí está falando assim, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades dos ares, né? A luta que nós temos, essa tribulação que nós experimentamos diariamente, o que ela faz e opera em nós? O que ela visa? Crescimento. Visa provar a nossa fé. Por quê? Nós podemos, depois da reunião, aí a gente conversa, a gente vê alguns versículos aqui para poder ajudar a irmã a entender dessa maneira. Pode ser? Assim que terminar, a gente... Quando nós olhamos tribulação, eu queria ver alguns versículos com os irmãos a respeito disso aí, da questão da tribulação. O primeiro deles é ver Romanos, capítulo 5, de 3 a 5. Então, olha aqui, guarde isso no coração, mostrando que através de muitas tribulações, a palavra de Deus não diz que é uma tribulação. Muitas tribulações. Certamente nós já passamos por algumas tribulações em nossa vida. E até a volta do Senhor, nós passaremos por outras tantas tribulações. Alex, Sim. Do 3 ao 5. Vamos entender, então, o que Deus visa com a tribulação. Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias, sabendo que a tribulação produz perseverança.
Irmãos, vamos devagarinho aqui. A tribulação, qual que é o objetivo imediato de uma tribulação na nossa vida? Produzir perseverança. Por que perseverança? É na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. Nós precisamos de fé e nós precisamos de perseverança. Para quê? Para que a nossa fé, uma vez provada, ela possa então nos levar ao galardão que está proposto para todos aqueles que estarão sendo conformados na imagem de Deus. Há possibilidade de um cristão amadurecer sem tribulação? Não tem. Talvez, numa falsa Bíblia, isso seja retirado. Talvez frases, palavras como pare de sofrer, a campanha da prosperidade, mude sua vida agora. Esses irmãos careçam de leitura da palavra de Deus. Porque aqui está dizendo que alguém só é perseverante na fé se ele tiver tribulação. E a tribulação produz o que, irmãos? O que diz aí? Perseverança. E a perseverança? Não, ó. E a perseverança, experiência. Se a gente pergunta assim, ou fala de algum, nossa, esse irmão é muito experiente no Senhor. Quem quer ser um homem muito experiente no Senhor? Quem quer ser uma mulher muito experiente no Senhor? Quem quer ter experiência com o Senhor, irmão? Quem quer ser como Paulo? Quem quer ser como Pedro? Barnabé? O que precisa, irmãos? Nós precisamos de tribulação. Porque a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência do quê? Experiência de ser mantido, sustentado pelo Senhor. No mundo tereis, mas eu entende? Porque a fé do nosso Senhor não sucumbiu diante das tribulações. Jesus disse, a fé de vocês, então, não sucumbirá diante das tribulações. Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se prostrado me adorar, darei todos os reinos. Manda a teus anjos dará ordem. Transforma pão, pedra em pão. E o Senhor enfrentou o diabo, enfrentou a acusação dos homens. Irmãos, nosso Senhor foi chamado de Beelzebul. Nosso Senhor foi chamado de maioral dos demônios. Ele foi humilhado, ultrajado. Ele foi rejeitado. Cuspiram nele. Torturaram ele uma madrugada inteira. E ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E depois de nós sermos experientes, nós seremos o quê? Homens e mulheres cheios de esperança. Esperança no quê? Em Cristo. Cristo em vós. A esperança do quê? Da glória. Irmãos, nós temos esperança de sermos glorificados, de sermos iluminados, de resplandecermos como Cristo resplandece. Quem é a nossa esperança? Cristo em vós, a esperança da vida. Mas para isso nós vamos ter que ser pessoas experientes e perseverantes e que foram provadas. E o objetivo da prova não é reprovar, mas é aprovar. É fazer com que a nossa fé caminhe de degrau em degrau. Vamos ver mais um versículo? Não, tem mais. Vamos terminar aqui, que é a parte linda que eu estou pulando. 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Quando nós alcançamos um estágio de maturidade e nós estamos plenamente esperançosos no Senhor, não na força do nosso braço, não na nossa capacidade, não que nós temos condição de alcançarmos, de
termos pelo esforço natural, mas que nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, o amor é derramado no nosso coração. O que isso significa? Que para toda tribulação, nós sempre seremos alcançados com o amor de Deus no nosso coração, dizendo que Ele está conosco. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O amor invade o nosso coração e nós somos lembrados pelo Senhor que o Pai corrige a todo filho que ama. E nós somos, então, experimentados nas tribulações, nos apertos. Mas isso nós estamos falando do aperto proveniente da fé. Não é por atitudes equivocadas e erradas, por pecados, por ações nossas, que aí Deus está nos disciplinando, porque Ele está nos corrigindo. Não é? São situações diferentes. Nós estamos falando aqui no contexto de que a nossa fé nos expõe a tribulações para que a fé seja o quê? Provada. Vou avançar um pouquinho para a gente caminhar para a parte final. Nós temos ainda alguns versículos importantes para nós falarmos. Então, vou só aqui, Salmo 119, 71, diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós só entendemos a tribulação como leve e momentânea se nós olharmos para a glória eterna, tá certo? Sim. Porque no momento que nós somos tribulados, há sofrimento, há dor, e isso é humano. Mas o que nós somos convocados a olhar aqui é que o que está sendo gerado em nós, num homem provado na fé, é um eterno peso de glória. Irmãos, o que nós devemos buscar é o conhecimento do Senhor, da sua face nas tribulações. Tudo que o Senhor permite que ocorra não é para nós entendermos o agir de Deus, mas é para nós conhecermos o nosso Senhor. Pode o barro perguntar ao seu olheiro por que você me fez assim ou assado? Pode, irmãos? Não. O que Deus quer é que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo na nossa trajetória, na nossa jornada. O que Deus está olhando são filhos que se aproximam a Ele e agora, em intimidade, experimentam uma tribulação. Paulo, quando experimentou tribulação tamanha, que se desesperou na própria vida, ele chama Deus e Pai de todo consolo. Por que ele só não falou Deus? Porque a experiência de tribulação levou a uma experiência íntima de filho com o Pai. E ele lidou com essa situação, se vendo como um filho cuidado pelo Pai. A tribulação produz isso, irmãos. E deve produzir um relacionamento mais íntimo. Mas na hora da tribulação, o que nós precisamos? Buscar a presença do Senhor, a sua palavra, e sermos cercados pelos irmãos. Há irmãos sofrendo no nosso meio hoje? Nós devemos nos perguntar: há irmãos sofrendo? Há irmãos que estão sendo tribulados, provados? Sim. Nós vamos abandoná-los? Não. Pelo contrário, o que nós vamos fazer? Ampará-los, sustentá-los, ajudá-los no máximo. Mas cada um de nós vai ter experiências individuais
de provação, de tribulação, ainda que amparados e sustentados pelos irmãos. Mas nós passaremos por isso. Agora, o que Paulo diz aqui, né? Ou que Lucas relata, voltando para Atos 14, o que ele fala? Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. O reino aqui, irmãos, no sentido futuro de galardão, recompensa. Nós entramos no reino dos céus quando nós cremos em Jesus, não é isso que Jesus fala para Nicodemos? O que é nascido do alto, então agora pode entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Mas este reino aqui, como é dito, é o reino galardão, o reino futuro. É aquilo que Pedro diz assim: olha, você deve juntar toda a sua diligência, e a diligência você deve agora aliá-la à fé, à virtude, aliar ao amor, à fraternal, e por fim, o amor, ágape, o amor de Deus, e essas coisas existirem em vós, e aumentando em vós. Sim. E dessa maneira você será amplamente suprida a entrar aonde? No reino dos céus. Então, o que está sendo dito aqui é que a fé que é aprovada, aprovada, essa vai nos dar o quê? Galardão. Essa fé que o Senhor nos dá. O reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Por isso que Paulo esmurrava o seu corpo. Então, este olhar nosso de revelação é enxergando o reino nesse sentido. O reino prêmio, recompensa, galardão. Agora, versículo 23. E promovendo-os em cada igreja. Vamos ler juntos isso aqui? E promovendo a eleição de Cristo, de todo Então, aqui nós encontramos um relato do coração de Deus. Os irmãos foram levantados, foram gerados pelo Evangelho, e depois que foram gerados pelo Evangelho, eles formaram uma assembleia. Passaram a ser uma comunidade da fé. E havia, então, necessidade, pela prova que eles passariam, e para que eles alcançassem um estágio de maturidade, que eles fossem, então, cuidados, pastoreados, por irmãos que assumissem um compromisso de devoção ao Senhor e à sua igreja. Por isso que o texto diz assim: e promovendo-nos em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. O que a palavra fala a respeito de presbíteros, irmãos? Qual é a definição da palavra presbítero? Ancião. Essa palavra já existia no contexto. O povo de Israel aprendeu com Jetro, o genro, o sogro de Moisés, que eles deveriam, para julgar a demanda grande, deveriam separar em anciãos para julgarem a demanda das pessoas. Quando nós chegamos no Novo Testamento, para que as igrejas que estão no coração de Deus, as igrejas no sentido das assembleias locais, elas possam crescer e cumprir o seu propósito, Deus estabelece e suscita irmãos que têm um coração devotado ao serviço ao Senhor. E o que Paulo, então, e Barnabé fizeram foi trazer nas assembleias, dentre os irmãos que tinham dons e tinham um compromisso de servir os irmãos, servindo ao Senhor, ou servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. E aqui o que a gente vê, irmãos? Deus não abandona aquilo que Ele mesmo disse que edificaria. E eu edificarei a minha. As coisas do Senhor requer devoção, zelo, requer ordem, decência.
Paulo diz que quando nós nos reunimos, quando nós devemos prestar culto ao Senhor, culto, né? A palavra culto significa serviço. Estar reunido aqui é um serviço ao Senhor, porque a sua igreja está sendo edificada, porque nós estamos sendo fortalecidos na fé. Há uma necessidade de ordem, de decência, há uma necessidade de zelo, de entrega. As coisas do Senhor não podem ser feitas quando der, da hora que der. Maldito homem que faz a obra do Senhor relaxada. É sério, não? Com aquilo que nós estamos envolvidos. Então, quando nós temos aqui o estabelecimento desses presbíteros, desses anciãos, e aqui fala que houve, então, que eles agiram, a nossa tradução fala de eleição, e a palavra original significa, de fato, eleger pelo aceno de mão. Qual é a ideia que se traz aqui? E isso, alguns irmãos, né, existem algumas escolas de pensamento. Há quem entenda que Paulo e Barnabé designaram, chegaram nas assembleias, nas igrejas, olharam os irmãos, oraram, jejuaram e falaram, isso. Mas a corrente principal e mais aceita pelos irmãos é que diante dessa assembleia de irmãos, ouvindo os irmãos e permitindo que os irmãos apontassem os irmãos que tinham demonstrado mais devoção, mais entrega e que estavam mais desenvolvidos no conhecimento, que eles fossem então apontados para que os apóstolos, então, Barnabé e Saulo, pudessem então os elegerem ou os nomearem. Há hoje no nosso meio, né, no meio cristão, irmãos obreiros que trabalham em diversas regiões, que visitam diversas igrejas, que, por conta disso, são chamados para estabelecerem presbíteros indicados pelas assembleias. Esse é o entendimento. Mas o que nós podemos olhar e ver aqui, irmãos, é sempre o coração de Deus, nós devemos buscar isso. O que Deus está fazendo aqui? É não deixando a sua casa, a sua igreja, através das assembleias locais, soltas para serem devoradas pelo inimigo. E que todo vento de doutrina, de ensino antibíblico, desviado, seja rejeitado. Queria olhar para os irmãos aqui, para a gente poder ter muito claro o que aos olhos de Deus, Deus está colocando aqui para os irmãos. 1 Timóteo 5,17. Mais 5 minutinhos nós vamos terminar, tá bom, irmãos? Devem ser, 1 Timóteo 5,17. 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, acharam? Os presbíteros que presidem. O que é presidir, irmãos? Presidir é alguém que se coloca à frente, que dá o primeiro passo, é alguém que está disposto, em prol dos irmãos, a experimentarem, a estarem à frente, não no sentido de status, mas à frente para amparo, para fortalecimento, para a guarda dos irmãos. Então, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra. O que um presbítero deve fazer, irmãos? Deve manter o ensino apostólico, deve manter a doutrina apostólica como a única fonte de alimento da Assembleia. Os irmãos viram que o texto fala que eleger presbíteros no plural. Nunca uma igreja, uma assembleia, está com um único presbítero, mas vários presbíteros. Por quê, irmãos? Para que na comunhão, na oração, no serviço, no pastoreio mútuo, haja uma edificação saudável. Nós temos experiência o que é a liderança de um inimigo homem. Temos, irmãos? Sim. Nós sabemos como o inimigo é astuto e como o coração de nenhum homem pode ser dado a sorte de ficar sozinho. E o Espírito Santo sempre colocou isso como um padrão.
As igrejas devem ter um corpo colegiado de presbíteros, de irmãos anciãos, para se dedicarem na palavra e somente entregarem a palavra que procede da Bíblia, a doutrina apostólica. A igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Atos 20 e 28, se os irmãos quiserem acompanhar comigo, diz assim, Atos 20 e 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo nos constituiu bispos. Aqui, então, tem mais uma palavra. Presbítero diz respeito à condição de ancião, no sentido de alguém mais maduro, alguém já experimentado pelo Senhor. E o bispo, a palavra bispo significa supervisor ou superintendente, no sentido da função, daquilo que é exercido pelo ancião. O que então Deus quer que as assembleias tenham? Vamos ler? Constitui bispos para... Acharam aí? Fala forte aí, Orlando. Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. O que Deus espera que haja em uma assembleia, irmãos? Pastor e pastora. Nós devemos nos apacentar. Pastora, no sentido que nós estamos aqui, do pastoreamento, do apacentar. Esse bispo, ou estes bispos, são estes homens que têm a responsabilidade de não deixar os irmãos, as assembleias, largadas à própria sorte, mas devem estar estimulando, pastoreando os irmãos, de casa em casa, visitando, suprindo, nutrindo, em todos os sentidos. E aqui, irmãos, queria terminar aqui com o apóstolo Pedro. O último versículo para a gente finalizando aqui essa questão, diz assim, 1 Pedro 5, de 1 a 14. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós. Então, aqui já é Pedro falando. 1 Pedro 5, 1, 14. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda participante da glória que há de ser revelada. Acharam? 1 Pedro 5, agora o versículo 2. Vamos ler juntos? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, nem espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Que é isso, irmãos? Toda Assembleia do Senhor deve ter um coração de receber somente a pura palavra de Deus. E isso é responsabilidade primeira desses irmãos que foram designados pelo Senhor. Segundo, de toda a Assembleia. Amém. É responsabilidade de todos os irmãos, quando ouvirem a palavra, ou quando ouvirem um homem que se levanta para dizer que está falando a palavra de Deus. Toda a Assembleia tem obrigação diante do Senhor de julgar e conferir se tudo que está sendo ensinado procede do Senhor. Os irmãos de Bereia estão aí para nos estimular. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14, 29, havendo entre vós profetas, sejam 2 ou 3, e os demais julguem. A única coisa que nós não julgamos é a palavra de Deus. A ela nós devemos somente compreender, ter entendimento do que a palavra de Deus está falando. Mas quando um homem se levanta, e qualquer homem, para dizer que está sendo usado por Deus, para falar por Deus,
quem ouve tem obrigação diante de Deus de julgar, conferir e rejeitar aquilo que o Espírito Santo ainda não mostrou. Pode ser que venha mostrar, mas ninguém é obrigado a engolir nada, aceitar nada por alguém que se diz um servo de Deus, se não for a palavra de Deus conferida com a palavra de Deus. Amém? Qualquer um, em qualquer lugar que nós estivermos. Se você ama o Senhor, é tua obrigação julgar. Todo servo de Deus que está ensinando precisa ser julgado para ver se a palavra procede de Deus. E que Paulo e Barnabé fizeram, irmãos? Eles iriam ficar ali com os irmãos ad eterno? Não. E aí, vamos voltar, como eles terminam? Eles terminam dizendo assim, né? Versículo Atos 14, 23. Encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então eles fortaleceram e exortaram a permanecerem firmes na fé, estabeleceram presbíteros, e agora o que eles fazem? Encomendam, direcionam, aproximam os irmãos do Senhor, dizendo, olha, confiem no Senhor, buscam ao Senhor, se mantenham íntimos do Senhor, para que a Assembleia permaneça sendo edificada. Eles não se julgaram insubstituíveis, não se julgaram donos das Assembleias, mas eles tinham convicção de que eles deveriam instruir os irmãos e que cada uma das Assembleias deveria caminhar diante do Senhor e alcançar a maturidade coletiva que Deus tem para cada uma das Assembleias. E termino aqui com os irmãos, só para a gente... já vou pular, tá? O irmão que for compartilhar no sábado que vem, ele que se vire aqui. Eu vou só para finalizar aqui com os irmãos, diz assim, né? Eles voltam agora para Antioquia da Síria, onde eles saíram de Atos 13, tá bom? Eu só vou ler. O 24 fala assim, atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Quando eles cumpriram a obra, irmãos? Quando eles foram e voltaram, fortalecendo as assembleias, estabelecendo presbíteros, fortalecendo e firmando os irmãos. Então, quando eles encomendaram os irmãos ao Senhor, eles entenderam que a obra estava cumprida. Voltaram para Antioquia e relataram tudo o que Deus havia dado, especialmente que os gentios agora haviam crido. Irmãos queridos, irmãos amados, nós somos tremendamente desafiados pela palavra do Senhor nessa porção. Porque a igreja é algo seríssimo do coração. E quando eu falo igreja, toda assembleia local, toda igreja local, ela tem que expressar plenamente tudo que a igreja universal tem. Tudo. A igreja universal, a igreja em toda a terra, só é e só será edificada pela edificação das assembleias locais. A nossa responsabilidade como assembleia local diz respeito a sermos fiéis à palavra do Senhor e rejeitarmos todo o fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós temos obrigação diante do Senhor de nos pastorearmos uns aos outros até gastarmos totalmente a nossa alma. Paulo diz isso, né? Eu me gasto por vós e me deixarei gastar. Me usem. Eu entrego tudo. Nós temos essa responsabilidade. E por fim, irmãos, nós temos o compromisso como uma assembleia do Senhor de estarmos comprometidos com a volta do Senhor, esperando e apressando a volta do Senhor. O quanto a volta do Senhor tem nos animado, o quanto a volta do Senhor tem tomado o nosso coração, o quanto a volta do Senhor tem nos levado a ter desespero quando nós entramos
no nosso local de trabalho, e pensamos, se o Senhor voltar hoje, qual será o fim dessas almas que estão aqui? O que eu tenho feito em prol destas pessoas? E se eu terminar meu tempo no meu local de trabalho, sendo um bom companheiro de trabalho, somente eu fracassei terrivelmente. Fosse eu reconhecido como um homem devotado ao Senhor, que às vezes não agrada, porque a verdade não é para todos, mas que nós terminemos a nossa carreira sendo fiel. E que esse desafio do Senhor para nós, como igreja, seja considerado nessa noite por cada um de nós. Que nós sejamos entregues em nos fortalecer mutuamente, lutar por cada um dos irmãos, lutar por cada um dos irmãos, e esperar e apressar a volta do Senhor ardentemente com Deus. Mas nós rogamos nessa noite, pedindo que a ação do Teu Espírito Santo nos dê discernimento. Aquilo que procede do Senhor, que procedeu do Senhor, seja acolhido no nosso coração. Se algo não procedeu do Senhor, para que o homem seja plenamente rejeitado por os irmãos, para que não aceitem. Mas aquilo que é do Senhor, que mexe em nós como a espada, como a palavra é, tira-nos do conforto, tira-nos do poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa agenda, sobre o nosso horário. Que nós sejamos estes que não menos fortes para a edificação da tua casa, para o fortalecimento dos irmãos, para que a fé seja guardada. Nós esperamos e apressamos a tua vinda e dizemos essa noite, Maranata, ora vem, Senhor.